Bem-vindos novamente. Hoje a gente vai tentar aqui responder a seguinte pergunta: quais são as principais alterações na pessoa com Alzheimer na fase final da doença? Bom, o seu familiar vive com o diagnóstico de Alzheimer há algum tempo, né? Já há anos. Ele perdeu muitas habilidades, incluindo a capacidade de andar, sentar, comer, falar, engolir. Ele agora precisa de ajuda com todas as suas atividades e o tempo todo. É a fase que é denominada fase de declínio grave, né? Essa fase também pode ser dividida em duas partes, né? De declínio grave em si e a de declínio muito grave. A fase de declínio grave, na fase de declínio grave, ocorrerão algumas alterações de personalidade e também alterações de sono. Dificuldade parcial ou instalada, né, de controle urinário, fecal, necessita de auxílio integral nas atividades diárias. Pode sofrer delírio, ou então também compulsões, e tem grande dificuldade com a sua própria história, né? E quais os principais sintomas, né, dessa primeira fase aí do declínio grave? Ele fica em ação sem parar, essa é uma característica. Ele anda de forma constante. Ele ignora pessoas e pequenos objetos com frequência. Ele não fica no mesmo lugar há muito tempo, né? Muitas vezes não se interessa por comida. Às vezes até não a reconhece, né? E, consequência disso, a perda de peso, que é muito comum. E aí a necessidade do controle médico para poder entrar com um suplemento, alguma coisa. Consegue imitar grosseiramente os movimentos de outra pessoa. Normalmente ainda gosta de ritmo, de movimento, né? Ainda tem prazer em ouvir música e dançar da forma que ele conseguir. Não usa os dedos individualmente ou até talheres para comer, né? Usa mais a mão inteira. Procura sair de locais com muita gente, né? Locais que tiver muito barulho, muita gente conversando, ele não fica. A mastigação e a deglutição são problemas também muito comuns. Ele pode precisar de alimentação com textura mais pastosa. Pode não falar muito. Pode ser capaz de dizer algumas palavras ou frases, mas não pode ter uma conversa. Entende demonstração do que, melhor, né? Do que gestos e palavras. Já segundo grupo aí, que seria a parte de declínio muito grave, né? É a fase também conhecida como fase terminal. Ele perde a capacidade de responder ao ambiente, fica completamente dissociado do ambiente. Ele perde totalmente o controle motor e capacidade de conversação, fica calado, não consegue falar, não consegue ouvir e responder. Totalmente dependente para realizar a atividade diária como se alimentar. A alimentação é um grande desafio nessa etapa. Pode perder também a capacidade de sorrir, de sentar sem apoio, dificuldade de engolir. E quais são os principais sintomas nessa fase? Ele perde a capacidade de andar, sentar, comer, falar, engolir. Ele fica normalmente na cama. Isso os torna mais propensos, né, a ter infecções, principalmente pneumonia, né? Como também dificulta muito também a questão da higiene, e isso pode levar também a alguma infecção urinária. Consegue se movimentar só um pouco por si só, ele consegue dar uma pequena mexidinha na cama. Ter contratura muscular é muito comum.
né? E começam a aparecer alguns reflexos primitivos. Não dá mais para dizer quando está com sede, né? Ele não consegue se comunicar mais. Então a gente tem que preocupar muito em hidratá-lo, né? Da forma que a gente conseguir. Coágulos sanguíneos, né? Infecção de pele e sepse também acontece muito. Mas ele ainda fica consciente de movimento e de toque, ou seja, nessa fase é a fase que exige mais chegar devagarinho, próximo, né? Tocar, acariciar, falar alguma coisa para ele, boas, né? Suavemente, e esperar que ele não vai responder, né? Não vai existir mais a troca, né? Fica muito sensível a vozes, a ruídos, ele se assusta facilmente com qualquer barulho, qualquer toque, qualquer movimento assim, meio de repente, né? Tem dificuldade com a regulagem da temperatura, né? Às vezes ele pode estar sentindo muito frio, às vezes pode estar sentindo muito calor, e ele não sabe dizer também mais, né? Então a gente tem que ficar atento. E diminui bastante a resposta ao estímulo, né? Não adianta você incentivá-lo a fazer alguma coisa porque ele não vai responder. Movimenta o rosto, né? E normalmente os lábios também. E pode balbuciar ou gemer ou gritar repetidamente, né? Sai alguns ruídos, né? Da boca, mas completamente inaudíveis, completamente sem nenhum nexo, né? Em suma, a fase grave é uma fase de grande impacto emocional para quem cuida, por causa da sensação de perda iminente, né? Então, a única sugestão que a gente dá é cuide-se, tá? Dê muito carinho, dê muito amor, muito toque, né? E aproveite para poder agradecer, né? Por tudo que aquela pessoa pôde em vida, durante toda a vida, doar, né? Para as pessoas. Enfim, era isso que a gente tinha para hoje. E a gente se vê nos próximos vídeos.